Boa noite, irmãos. Feliz semana. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso ano bíblico e temos, dia 22 de agosto de 2026, Jó, capítulos 28 e 29, Mateus, capítulos 13, de 1 a 23, e o segundo capítulo do livro Parábolas de Jesus, A Sementeira da Verdade. Oremos. Glorioso Deus, muito obrigada, Senhor, por mais esta semana que está se iniciando. Muito obrigada, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoe aqui a cada um presente nessa leitura, que o Espírito Santo esteja conosco, com o irmão Everton, seus familiares, que possamos ser servos fiéis. Dá-nos entendimento da tua palavra, fica conosco e abençoe aqueles que também não conseguiram entrar até o momento e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Perdoa-nos e nos ajude a não pecarmos contra ti. Capítulo 28. Na verdade, a prata tem suas minas, e o ouro que se refina no seu lugar. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão, e até os últimos confins procura as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Abre entrada para minas longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuntes, e assim, longe deles, dependurados, oscilam de um lado para o outro. 5. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Nas suas pedras se encontra safira, e a pó que contém ouro. Essa vereda, a ave de rapina a ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo, e revolve os montes desde as suas raízes. 10. Abre canais nas pedras, e os seus olhos veem tudo, o que há de mais precioso. Tapa os veios de água, e nem uma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. A verdadeira sabedoria é dom de Deus. 12. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, e se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz: ela não está em mim. E o mar diz: não está comigo. 15. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor do que as pérolas. Não se igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? 21. Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta as aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho. E ele é quem sabe o seu lugar, porque ele percrusta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus, quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. 27. Então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou, e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Jó, capítulo 29. Jó lembra-se do seu primeiro estado feliz. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. 5. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de mim, quando eu lavava os pés em leite, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Quando eu saía para a porta da cidade,
e na praça me era dado sentar-me. Os moços me viam e se retiravam. Os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. As vozes dos nobres emudeciam e a sua língua se apegava ao paladar. 11. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. 14. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste, como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego, e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo, e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. 18. Eu dizia: no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho, e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. 23. Esperavam-me como a chuva, abriam a boca como a chuva da primavera. Sorria-me para eles quando não tinham confiança, e a luz do meu rosto não desprezavam. 25. Eu lhes escolhi o caminho. Assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam. Mateus 13, de 1 a 23, irmão Everton. Mateus 13. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. 3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves o comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A explicação da parábola. 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? 11. Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso reconhecido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. 14. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. 15. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração
se convertam e sejam por mim curados. 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. 17. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejam ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. 18. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. 20. O que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa. Deixa eu passar. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém. Amém. O semeador. O semeador e a semente. Cristo ilustra pela palavra do semeador as coisas do reino dos céus e a obra do grande lavrador para seu povo. Como o semeador no campo, assim assim ele também veio para espalhar a semente celestial da verdade. Seu ensino por parábolas é a semente com a qual as verdades mais preciosas de sua graça são disseminadas. Por sua simplicidade, a parábola do semeador não tem sido apreciada como devia. Cristo deseja dirigir nosso espírito da semente natural, para que é lançada na terra para a semente do Evangelho, cuja semeadura resulta em reconduzir o ser humano à lealdade para com Deus. Ele que deu a parábola da pequena semente é o soberano do céu. E as mesmas leis que regem o semear da semente terrena regem o semear das sementes da verdade. Uma multidão curiosa e expectante tinha se aglomerado junto ao mar da Galiléia para ver e ouvir Jesus. Lá havia doentes que estavam deitados em leitos e esperavam para lhe apresentar seu caso. Deus lhe havia concedido o direito de aliviar a dor de uma geração pecaminosa. E agora Jesus repreendia a enfermidade e difundia ao seu redor vida, saúde e paz. Como a multidão aumentava continuamente, o povo se comprimia ao redor de Cristo até não haver mais espaço. Então, dirigindo uma palavra aos homens nos botes, subiu a embarcação que estava pronta para levá-lo à outra margem do lago. E ordenando aos discípulos que se afastassem um pouco da terra, falou à multidão reunida na praia. Junto ao lago estava a bela planície de Genezaré, além as colinas que erguiam no sopé do monte. Como também no planalto havia semeadores e ceifeiros trabalhando, uns espalhando a semente e os outros ceifando o cereal maduro. Contemplando essa cena, Cristo disse: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. A missão de Cristo não foi compreendida pelos homens de seu tempo. A maneira de sua vinda não estava em harmonia com a expectativa deles. O Senhor Jesus era o fundamento de toda a dispensação judaica. Suas imponentes cerimônias foram ordenadas por Deus, foram designadas para ensinar ao povo que no tempo determinado viria aquele para quem apontavam aquelas cerimônias.
mas os judeus tinham exaltado as formalidades e cerimônias e perdido de vista o objetivo delas. As tradições, máximas e decretos de homens desocultavam as lições que Deus intencionava comunicar-lhes. Essas máximas e tradições tornaram-se um obstáculo para a compreensão e prática da verdadeira religião. Por isso, ao ver a realidade na pessoa de Cristo, não reconheceram nele o cumprimento de todos os símbolos, a substância de todas as sombras. Rejeitaram o antítipo e se apegaram aos seus tipos e cerimônias inúteis. O Filho do Homem tinha vindo, mas continuaram pedindo um sinal. A mensagem, arrependo-se, porque está próximo o reino dos céus, respondiam exigindo um milagre. O Evangelho de Cristo era para eles uma pedra de tropeço, porque em vez de um Salvador, pediam um sinal. Esperavam que o Messias provasse suas reivindicações por vitórias brilhantes, para estabelecer seu império sobre as ruínas de reinos terrenos. Como resposta a essa expectativa, Cristo apresentou a parábola do semeador. O reino de Deus não devia prevalecer pela força de armas nem por intervenções violentas, mas pela implantação de um princípio novo no coração dos homens. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Cristo tinha vindo, não como rei, mas como semeador, não para subverter reinos, mas para espalhar a semente, não para levar seus seguidores a triunfos terrestres, terrenos e grandezas nacionais, mas para uma colheita que seria ganha depois de trabalho paciente, por perdas e desilusões. Os fariseus compreendiam o significado da parábola de Cristo, mas seu ensino era indesejável para eles. Faziam como se não o compreendessem. Para a grande massa, envolvia-se em um mistério ainda maior o propósito do novo mestre, cujas palavras moviam tão estranhamente seu espírito e desapontavam de forma tão amarga as suas ambições. Os próprios discípulos não compreenderam a parábola, mas foi instigado o interesse deles. Depois falaram em particular com Jesus e pediram explicação. Esse desejo era justamente o que Jesus pretendia despertar para que lhes pudesse dar instruções mais definidas. Explicou-lhes a parábola da mesma forma em que tornará clara a sua palavra a todos aqueles que o procuram em sinceridade de coração. Os que estudam a palavra de Deus com o coração aberto para a iluminação do Espírito Santo não permanecerão em trevas quanto ao seu significado. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Todos que vão a Cristo com o desejo de um conhecimento mais claro da verdade o receberão. Ele lhes desdobrará os mistérios do reino dos céus, que serão compreendidos pelos corações que anelam conhecer a verdade. Uma luz celestial raiará no templo da alma e será revelada a outros como o brilho refulgente de uma lâmpada em estrada tenebrosa. Eis que o semeador saiu a semear. No Oriente, as circunstâncias eram tão incertas e a violência ocasionava tão grande perigo que o povo morava principalmente em cidades muradas, e os lavradores saíam diariamente para o trabalho. Assim, Cristo, o semeador celestial, também saiu a semear. Deixou seu lar seguro e cheio de paz. Deixou a glória que possuía junto ao Pai antes de o mundo existir. Deixou sua posição no trono do universo. Saiu como um homem sofredor e tentado. Saiu em solidão para semear em lágrimas e para regar com o próprio sangue a semente da vida para um mundo perdido. Igualmente, seus servos precisavam sair para semear. Quando Abraão foi chamado para se tornar semeador da semente da verdade, foi-lhe ordenado: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. E partiu sem saber para onde ia. Assim também recebeu Paulo a ordem divina enquanto orava no templo em Jerusalém: vá, vá, porque eu o enviarei para longe, aos gentios. Assim, todos que são chamados para se unir a Cristo precisam deixar tudo para segui-lo. Velhas relações precisam ser cortadas, planos de vida abandonados, esperanças terrenas renunciadas. Com trabalho e lágrimas, na solidão e por sacrifício deve a semente ser lançada. O semeador semeia a palavra. Cristo veio para semear o mundo com a verdade. Durante todo o tempo, desde a queda do homem, Satanás tem lançado a semente do erro. Por uma mentira ganhou o domínio sobre os homens, e da mesma forma trabalha ainda para subverter o reino de Deus
na terra e submeter as pessoas ao seu domínio. Como semeador de um mundo mais elevado, Cristo veio para lançar as sementes da verdade. Ele que tomou parte no conselho de Deus e morou no mais íntimo santuário do Eterno podia dar aos homens os puros princípios da verdade. Desde a queda do ser humano, Cristo tem sido o revelador da verdade ao mundo. Por ele foi transmitida ao homem a semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Naquela primeira promessa dada no Éden à humanidade decaída, Cristo lançava a semente do Evangelho. Mas a parábola do semeador se aplica especialmente ao seu ministério pessoal entre os seres humanos e à obra que ele assim estabeleceu. A palavra de Deus é a semente. Toda semente tem em si um princípio germinativo. Nela está contida a vida da planta. De igual modo, a vida na palavra de Deus. Cristo diz: as palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Eu leio, Quem irmão. ouve a minha palavra crê, e crê na eu, a Creio. minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Em cada mandamento, em cada promessa da palavra de Deus está o poder, sim, a vida de Deus, pelo qual o mandamento pode ser cumprido e realizada a promessa. Aquele que pela fé aceita a palavra recebe a própria vida e o caráter de Deus. Cada semente produz frutos segundo sua espécie. Lancem a semente sobre condições adequadas e a vida da própria semente se desenvolverá na planta. Recebam na alma, pela fé, a semente incorruptível da palavra, e ela produzirá caráter e vida à semelhança do caráter e da vida de Deus. Os mestres de Israel não disseminavam a semente da palavra de Deus. A obra de Cristo como mestre da verdade estava em notável contraste com a dos rabinos de seu tempo. Eles se firmavam sobre tradições, teorias humanas e especulações. Muitas vezes, eles colocavam aquilo que homens tinham ensinado ou escrito sobre a palavra no lugar da própria palavra. Seus ensinos não tinham poder para refrigerar a alma. O tema das pregações e ensinamentos de Cristo era a palavra de Deus. Tá? Lançava a semente da palavra. Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele, que é o próprio verbo vivo, aponta as escrituras e diz: são elas que no capítulo 5, versículo 39. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele achava as escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 27. Os servos de Cristo devem fazer a mesma obra. Em nosso tempo, como na antiguidade, as verdades vitais da palavra de Deus são substituídas por teorias e especulações humanas. Muitos profetas nisso do Evangelho não aceitam toda a Bíblia como uma palavra inspirada. Um sábio rejeita esta parte, outro duvida daquela. Elevam sua opinião acima da palavra, e as escrituras que eles ensinam repousam sobre a autoridade deles próprios. Sua autenticidade divina é destruída. Deste modo, é semeada largamente a semente da incredulidade, porque o povo é confundido e não sabe o que crer. Há muitas crenças que a mente não tem o direito de entreter. Nos dias de Cristo, os rabinos forçavam uma construção mística sobre muitas porções das Escrituras, porque os claros ensinos da palavra de Deus lhes condenavam às práticas. Procuravam destruir-lhes à força. O mesmo acontece hoje em dia. Deixa-se parecer a palavra de Deus cheia de mistérios e trevas, para desculpar as transgressões de sua lei. Em seus dias, Cristo censurava estas práticas. Ensinava que a prática de Deus deve ser compreendida por todos, e devemos fazer o mesmo. A Bíblia deve ser apresentada como a palavra de Deus infinito, como o termo de toda polêmica e o fundamento de toda fé. A Bíblia tem sido expoliada de seu poder e vemos as consequências no abaixamento do tom da vida espiritual. Nos sermões de muitos cultos de hoje, não há aquela divina manifestação que desperta a consciência e dá vida à alma. Os ouvintes podem dizer: por dia em nós, nosso coração, quando Lucas, capítulo 24, versículo 32.
Há muitos que estão clamando pelo Deus vivo e anseiam uma presença divina. Teorias filosóficas ou composições literárias, embora brilhantes, não podiam satisfazer o coração. As afirmações e descobrimentos dos homens não têm valor algum. Fale a palavra de Deus ao povo, os que só ouviram tradições, teorias e máximas humanas. Ouçam a voz daquele cuja palavra pode renovar a alma para a vida eterna. O tema predileto de Cristo era o amor paterno e a abundante graça de Deus. Demorava-se muito sobre a santidade de seu caráter e de sua lei, e apresentou-se a si mesmo aos homens como o caminho, a verdade e a vida. Sejam estes os temas do ministro de Cristo. Anunciai a verdade como é em Jesus. Explicai as reivindicações da lei e do evangelho. Contai ao povo da vida de renúncia e sacrifício como de Cristo, de sua humilhação e morte, de sua ressurreição e ascensão, de sua intercessão por eles na corte de sua promessa. E outra vez, vos levarei para mim mesmo. João, capítulo 14, versículo 3. Em vez de disputar sobre teorias errôneas ou procurar combater os oponentes do Evangelho, de Cristo, reavivai as sãs verdades de Deus, pregai a palavra, semeai sobre todas as águas. Isaías, capítulo 2, 20. Toda palavra de Deus é pura. As suas capítulo 30, versículos 5 e 6. O semeador semeia a palavra. Eis exposto o grande princípio que deve fundamentar a obra educacional. A semente é a palavra de Deus. O semeador semeia a palavra. Eis exposto o grande princípio que deve fundamentar toda a obra educacional. A semente é a palavra de Deus. Mas em muitíssimas escolas de nossos dias, a palavra de Deus é posta de lado. Outros assuntos ocupam a mente. O estudo de autores incrédulos tem parte preponderante em nosso sistema educacional. Ideias céticas estão misturadas com a matéria de livros escolares. Pesquisas científicas se tornam enganosas. Com a matéria dos livros. Ao perder a fé na palavra O estudo de autores incrédulos tem parte preponderante em nosso sistema educacional. Ideias céticas estão misturadas com a matéria dos livros escolares. Pesquisas científicas se tornam enganosas, pois seus descobrimentos são mal interpretados e pervertidos. A palavra de Deus é comparada aos supostos ensinos da ciência, sendo considerada incerta e indigna de confiança. Assim é implantada no espírito dos jovens a semente da dúvida, que no tempo da tentação germina. Ao perder a fé na palavra de Deus, a mente não tem guia nem salvaguarda. Os jovens são levados a caminhos que desviam de Deus e da vida eterna. A essa causa pode, em elevado grau, ser atribuída a iniquidade difundida no mundo hoje em dia. Quando a palavra de Deus é posta de lado, é rejeitado também seu poder de refrear as paixões pecaminosas do coração natural. Os homens semeiam na carne e da carne colhem a corrupção. Eis também a grande causa de fraqueza e ineficiência mental. Desviando-se da palavra de Deus para alimentar-se dos escritos de homens não inspirados, a mente se deprecia e se degrada. Não é levada em contato com os profundos e amplos princípios da verdade eterna. A inteligência se adapta à compreensão das coisas que lhe são familiares e nessa devoção às coisas finitas, ela torna-se inapta para se expandir. Tudo isso é educação falsa. Deveria ser o cuidado de todo professor fixar o espírito dos jovens sobre as grandes verdades da palavra inspirada. É essa a educação essencial para esta vida e para a que está por vir. Não se deve pensar que isso impedirá o estudo das ciências ou produzirá um nível medíocre de educação. O conhecimento de Deus é tão alto quanto o céu e tão vasto quanto o universo.
não é tão enobrecedor nem tão importante como o estudo dos grandes temas que concernem a nossa vida eterna. Que a juventude procure compreender essas verdades doadas por Deus, e nesse esforço somente se expandirá e se fortificará. Isso levará todo estudante que é praticante da palavra a um campo de pensamento mais amplo, e lhe será assegurado um tesouro de sabedoria que é imperecível. A educação adquirida pelo exame das Escrituras consiste no conhecimento prático do plano da salvação. Uma instrução assim restaurará a imagem de Deus no ser humano. Fortalecerá e firmará o espírito contra tentações e habilitará o estudante a se tornar cooperador de Cristo em sua misericordiosa missão ao mundo. Fará dele um membro da família celestial, preparando-o para participar da herança dos santos na luz. O professor da verdade sagrada, porém, só poderá comunicar aquilo que ele conhece por experiência própria. Saiu o semeador para semear a sua semente. Cristo ensinava a verdade, porque ele era a verdade. Seu pensar, seu caráter, sua experiência da vida eram incorporados em seus ensinos. Assim também é com seus servos. Aqueles que querem ensinar a palavra de Deus precisam apropriar-se dela pela experiência pessoal. Precisam saber o que significa Cristo ser para eles sabedoria, justiça, santificação e redenção. Proclamando a palavra de Deus, não deve fazê-la parecer duvidosa nem incerta. Devem declarar como o apóstolo Pedro: não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade. Todo ministro de Cristo e todo professor deve estar habilitados a dizer com o amado João: a vida se manifestou, e nós a vimos e demos dela testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que está com o Pai e nos foi manifestada. À beira do caminho. A parábola do semeador trata principalmente do efeito que o solo produz no crescimento da semente que nele foi lançada. Por essa parábola, Jesus está na prática dizendo aos seus ouvintes: não é seguro vocês se colocarem como críticos da minha obra, ou se desapontarem com ela porque não corresponde às suas opiniões particulares. A questão de maior importância para vocês é: como vocês tratam minha mensagem? Da aceitação ou rejeição dela depende o destino eterno de vocês. Na explicação da semente que caiu à beira do caminho, disse: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata os que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente lançada à beira do caminho representa a palavra de Deus quando cai no coração de um ouvinte desatento. Como caminho batido, pisado pelos pés de homens e animais, é o coração que se torna estrada para o comércio do mundo, seus prazeres e pecados. Absorvido em aspirações egoístas e condescendências pecaminosas, o coração se endurece pelo engano do pecado. As faculdades espirituais são enfraquecidas. O homem ouve, sim, a palavra, mas não a entende. Não discerne que ela se aplica a ele próprio. Não reconhece suas necessidades nem seu perigo. Não percebe o amor de Cristo e passa pela mensagem de sua graça como alguma coisa que não lhe diz respeito. Como os pássaros estão prontos para tirar a semente do caminho, assim também Satanás está atento para tirar da mente os princípios da verdade divina. Ele teme que a palavra de Deus possa despertar os negligentes e ter efeito sobre o coração endurecido. Satanás e seus anjos estão nas reuniões em que o evangelho é pregado. Enquanto anjos do céu se esforçam para impressionar os corações com as palavras de Deus, o inimigo está alerta para torná-las sem efeito. Com fervor só comparável à sua maldade, procura frustrar a obra do Espírito de Deus. Enquanto Cristo, pelo seu amor, atrai a alma, Satanás procura desviar a atenção daquele que é movido a buscar o Salvador. Preocupa a mente com projetos mundanos, instiga crítica ou insinua dúvida e incredulidade. A linguagem do orador em suas maneiras pode não agradar o ouvinte, e ele se detém sobre esses defeitos. Assim, a verdade de que carecem e de que Deus lhes enviou tão graciosamente não causa impressão duradoura. Satanás tem muitos auxiliares. Muitos que se dizem cristãos ajudam o tentador a tirar de outros as sementes da verdade. Muitos que ouvem a pregação da palavra de Deus fazem-na
em casa objeto de crítica. Julgam a pregação como se estivessem dando opinião sobre um discurso ou a respeito de um orador político. A mensagem que deve ser considerada a palavra do Senhor para eles é discutida com comentários frívolos e sarcásticos. O caráter, os motivos e os atos do pregador, assim como o procedimento dos membros da congregação, são debatidos livremente. É pronunciada uma crítica cruel. Calúnias e boatos são repetidos, e tudo isso aos ouvidos de pessoas não convertidas. Muitas vezes essas coisas são faladas pelos pais ao ouvido dos próprios filhos. Desse modo, o respeito aos mensageiros de Deus e a reverência à sua mensagem são destruídos, e muitos são ensinados a considerar levianamente a própria palavra de Deus. Assim, nos lares dos professos cristãos, muitos jovens são educados de modo a se tornarem incrédulos, e os pais perguntam por que os filhos possuem tão pouco interesse no Evangelho e estão tão prontos a duvidar da verdade da Bíblia. Admiram-se de que seja tão fácil alcançá-los com influências morais e religiosas. Não veem que seu próprio exemplo endureceu o coração dos filhos. A boa semente não acha lugar para se enraizar, e Satanás a arranca no solo rochoso. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. A semente lançada no pedregal encontra solo muito profundo. A planta brota rapidamente, mas as raízes não conseguem penetrar no rochedo, a fim de obter nutrição para sustentar seu crescimento, e logo perece. Muitos que professam religião são ouvintes do solo rochoso. Como a rocha está sob o sedimento da terra, está o egoísmo próprio do coração natural sobre os bons desejos e aspirações. O amor próprio não está subjugado. Ainda não viram a extraordinária iniquidade do pecado e o coração não está humilhado pelo sentimento de culpabilidade. Essa classe pode ser convencida com facilidade. Os conversos que vêm dela parecem promissores, porém só possuem uma religião superficial. Não é por aceitar a palavra imediatamente, nem por se alegrarem nela que os homens apostatam. Quando Mateus ouviu o chamado do Salvador, imediatamente ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Deus quer que aceitemos a palavra divina logo que vem a nosso coração, e é justo que recebamos com alegria. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, e há alegria na alma que crê em Cristo. Mas aqueles de quem se fala na parábola, que aceitam logo a palavra, não calculam o custo, não ponderam o que deles exige a palavra de Deus, não a confrontam diretamente com todos os seus hábitos de vida, e não se submetem completamente à sua direção. As raízes da planta penetram profundamente no solo e alimentam de forma oculta os nossos olhos. Assim é com os cristãos. A vida espiritual é alimentada por união invisível da alma com Cristo, mediante a fé. Mas os ouvintes dos pedregais confiam em si mesmos em vez de confiar em Cristo. Depositam sua confiança nas boas obras e boas motivações. Estão firmes em sua justiça própria. Não estão firmes no Senhor e na força do seu poder. Esses não têm raiz em si mesmos, porque não estão ligados a Cristo. O ardente sol de verão, que fortifica e amadurece o grão sadio, destrói aquele que não tem raízes profundas, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Muitos aceitam o evangelho para escapar ao sofrimento e não para ser libertos do pecado. Regozijam-se algum tempo pensando que a religião os livrará de dificuldade e provações. Enquanto a vida decorre suavemente, podem parecer coerentes, mas desfalecem sob a ardção por amor a Cristo. Ofende-se quando a palavra de Deus desaponta algum pecado acariciado, ou exige renúncia e sacrifício. Custa-lhes muito esforço fazer uma mudança radical de vida. Olham as desvantagens e provações presentes e esquecem as realidades eternas. Como os discípulos que deixaram Jesus, estão também prontos para dizer: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Há muitos que dizem servir a Deus,
mas não têm o conhecimento experimental dele. O desejo de fazer sua vontade se baseia nas próprias inclinações, não na profunda convicção efetuada pelo Espírito Santo. Seus procedimentos não estão em harmonia com a lei de Deus. Professa aceitar a Cristo como seu Salvador. Contudo, não creio que ele lhes dará forças para vencer o pecado. Não tem relação pessoal com o Salvador vivo, e seu caráter revela faltas herdadas e cultivadas. Uma coisa é aprovar, de modo geral, o agente do Espírito Santo, e outra, aceitar sua obra como reprovador, chamando-nos ao arrependimento. Muitos têm uma intuição de estar separados de Deus e debaixo da servidão do pecado e do próprio ego. Esforçam-se para se reformarem, mas não crucificam o próprio eu. Não se entregam inteiramente às mãos de Cristo, procurando forças divinas para lhe fazer a vontade. Não consentem em se deixar moldar à semelhança divina. Reconhecem de modo geral suas imperfeições, mas não confessam particularmente cada pecado. Com cada ação errada, a velha natureza egoísta é fortalecida. A única esperança para essas pessoas é reconhecer em si mesmas a verdade das palavras de Cristo a Nicodemos. Vocês precisam nascer de novo. Em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verdadeira santidade é a integridade no serviço de Deus. De Deus. Essa é a condição da verdadeira vida cristã. Cristo requer a entrega sem reservas, o serviço não dividido. Exige o coração, a mente, o intelecto e as forças. O eu não deve ser acariciado. Quem vive para si mesmo não é cristão. O amor precisa ser o motivo da ação. O amor é o princípio básico do governo de Deus no céu e na terra e deve ser o fundamento do caráter cristão. Unicamente isso pode torná-lo e guardá-lo inabalável, habilitá-lo a resistir às provas e tentações. O amor será revelado no sacrifício. O plano de salvação foi firmado em sacrifício, um sacrifício tão profundo, amplo e elevado que é incomensurável. Cristo entregou tudo por nós, e aqueles que o aceitam estão prontos para sacrificar tudo pela causa de seu Redentor. O pensamento de sua honra e glória terá procedência sobre todas as outras coisas. Se amamos a Jesus, teremos prazer em viver para Ele, em apresentar-lhe nossa oferta de gratidão e trabalhar para Ele. O próprio serviço será fácil. Anelaremos sofrimento, labuta e sacrifício por sua causa. Simpatizaremos com seu anseio pela salvação das pessoas. Sentiremos pelos seres humanos a mesma eterna paixão que ele sentiu. Essa é a religião de Cristo. Qualquer coisa menos que isso é um engano. Nenhuma simples teoria da verdade ou profissão de discipulado salvará pessoa alguma. Não pertenceremos a Cristo e não somos inteiramente dele. Não pertenceremos a Cristo se não somos inteiramente dele. É pela indiferença na vida cristã que os homens se tornam de propósitos fracos e desejos mutáveis. O esforço de servir tanto ao eu quanto a Cristo faz do homem ouvinte de pedregais, e não resistirá quando lhe sobrevier a provação. Entre os espinhos. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. A semente do evangelho cai muitas vezes entre espinhos e ervas daninhas. E se não ocorrer uma transformação moral no coração humano, se não forem abandonados velhos hábitos e práticas da anterior vida pecaminosa, se não forem expelidos da alma os atributos de Satanás, a colheita de trigo será sufocada. Os espinhos serão a colheita e destruirão o trigo. A graça só pode florescer no coração que está sendo preparado continuamente para as preciosas sementes da verdade. Os espinhos do pecado crescem em qualquer solo. Não precisa de cultivo especial, mas a graça necessita de ser cultivada cuidadosamente. As sarças e os espinhos estão sempre prontos para germinar, e a obra de purificação precisa avançar continuamente. Se o coração não for guardado sob a direção de Deus, se o Espírito Santo não refinar e enobrecer incessantemente o caráter, serão revelados na vida os velhos costumes. As pessoas podem professar crer no Evangelho, mas, a não ser que sejam
por ele santificados, nada vale sua religião. Se não obtiverem vitória sobre o pecado, este obterá vitória sobre elas. Os espinhos que foram cortados, mas não desarraigados, brotam novamente até sufocar a pessoa. Cristo especificou as coisas que são perigosas para o ser humano, como relata Marcos. Ele mencionou as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições. Lucas especifica as preocupações das riquezas e os prazeres dessa vida. Eles são os que sufocam a palavra, ou a entorpecente semente espiritual. A alma cessa de extrair alimento de Cristo e extingue-se no coração a espiritualidade. As preocupações deste mundo. Nenhuma classe está livre da tentação de cuidados deste mundo. Aos pobres a labuta. A privação e o temor de pobreza trazem perplexidade e fardos. Aos ricos vem o temor de perda e uma multidão de ansiosas preocupações. Muitos dos seguidores de Cristo esquecem as lições que ele nos ordenou aprender das flores do campo. Não confie em sua constante providência. Cristo não pode carregar-lhes os fardos, porque nos depõe sobre ele. Portanto, os cuidados da vida, que os deveriam levar ao Salvador para receber auxílio e conforto, dele os separam. Muitos que podiam produzir frutos na obra de Deus se tornam propensos a conquistar riquezas. Toda energia é absorvida em empreendimentos comerciais e sentem-se obrigados a desprezar as coisas de natureza espiritual. De modo separam-se de Deus. As Escrituras nos recomendam: não sejam preguiçosos. Devemos trabalhar para que possamos dar alguma coisa aos necessitados. Os cristãos precisam trabalhar, precisam ocupar-se em atividades que podem fazê-lo sem cometer pecado. Mas muitos se tornam tão absortos em negócios que não têm tempo para orar, para estudar a Bíblia, para procurar e servir a Deus. Às vezes, os anseios da alma são pela santidade e o céu, mas não há tempo para retrair-se do tumulto do mundo para ouvir as palavras majestosas e autorizadas do Espírito de Deus. As coisas da eternidade são tidas como secundárias e as do mundo supremas. É impossível a semente da verdade produzir fruto, porque a vida da alma é utilizada para alimentar os espinhos do mundanismo. Muitos que agem com um propósito muito diferente caem no mesmo erro. Estão trabalhando para o bem de outros. Seus deveres são urgentes, muitas responsabilidades, e permitem que em sua labuta exclua a devoção. A comunhão com Deus pela oração e pelo estudo de sua palavra é negligenciada. Esquecem-se de que Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. João, capítulo 15, versículo 5. Caminham separados de Cristo. Sua vida não está impregnada de sua graça, e as características do eu são reveladas. Seu serviço é manchado pelo desejo de supremacia por traços grosseiros e intratáveis do coração insubmisso. Eis um dos principais segredos do fracasso no trabalho cristão. Essa é a razão por que o sucesso é tantas vezes insatisfatório. O engano das riquezas, o amor às riquezas tem poder apaixonante e ilusório. Muitíssimas vezes esquecem os que possuem riquezas mundanas, que é Deus quem lhes dá a capacidade de obter prosperidade. Dizem: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiram este poder. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17. Em vez de despertar gratidão para com Deus, as riquezas o levam à exaltação própria. Perdem o sentido de sua dependência de Deus e de sua obrigação para com o próximo. Em vez de considerar a riqueza como um talento a ser empregado para a glória de Deus e para o reerguimento da humanidade, tem-na como meio de satisfação própria. Em vez de desenvolver no homem os atributos de Deus, as riquezas assim usadas desenvolvem nele os atributos de Satanás. A semente da palavra é sufocada pelos espinhos e deleites da vida. Lucas, capítulo 8, versículo 14. Há perigo em diversão que é buscada meramente para a satisfação própria.
todos os hábitos de condescendência que debilitam as forças físicas, que anuviam a mente ou que entorpecem as percepções espirituais, são consciências carnais que combatem contra a alma. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. E as ambições de outras coisas, Mateus 4, versículo 19. Essas não são necessariamente coisas pecaminosas em si mesmas, mas alguma coisa em que damos o primeiro lugar, em vez de ao reino de Deus. Tudo quanto desvia de Deus o espírito e aparta de Cristo as afeições é um inimigo da alma. Quando a mente é juvenil e vigorosa e susceptível de desenvolvimento rápido, a grande tentação de ser ególatra. Quando os projetos são bem-sucedidos, tem-se a tendência de continuar numa direção que amortece a consciência e impede a justa apreciação que constitui a verdadeira excelência de caráter. Quando as circunstâncias favorecem esse desenvolvimento, nota-se crescimento numa direção proibida pela palavra de Deus. Nesse período formativo da vida dos filhos, a responsabilidade dos pais é muito grande. Deve ser seu constante esforço rodear os filhos de boas influências que lhe deem visão correta da vida e de seu verdadeiro êxito. Quantos pais, em vez disso, impõem-se como primeiro objetivo assegurar aos filhos prosperidade material? Todas as suas associações são escolhidas com mira a este objetivo. Muitos pais estabelecem moradia em qualquer grande cidade e introduzem os filhos na alta sociedade. Circundam-nos de influências que encorajam o mundanismo e o orgulho. Nessa atmosfera atrofiam-se mente e alma. Perde-se de vista as elevadas e nobres aspirações da vida, o privilégio de serem filhos de Deus e herdeiros da vida eterna. É permutado por lucros materiais. Muitos pais procuram promover a felicidade dos filhos, satisfazendo-lhes a sede de prazeres. Permitem-lhes tomar parte em esportes e participar de festinhas sociais. E fornecem-lhes dinheiro para gastar livremente em ostentação e satisfação própria. Quanto mais se condescende com desejo de prazer, tanto mais forte ele se torna. O interesse desse jovem é absorvido gradualmente no divertimento, até que chegam a considerá-lo o objetivo da vida. Formam hábitos de ociosidade e condescendência que lhes tornam quase impossível tornarem cristãos resolutos. Mesmo a igreja, que deve ser a coluna e sustentáculo da verdade, é vista animando o amor egoísta de prazer, quando é preciso angariar dinheiro para fins religiosos. A que meios recorrem muitas igrejas? A bazares, ceias, leilões, até mesmo rifas e artifícios semelhantes. Muitas vezes o lugar consagrado ao culto de Deus é profanado por comidas e bebidas, vendas e compras, e toda sorte de diversões. O respeito à casa de Deus e a reverência a seu culto são diminuídos no espírito dos jovens. As barreiras da restrição própria são enfraquecidas. Apela-se para o egoísmo, o apetite, o amor de ostentação, e eles se fortalecem à medida que com os mesmos se condescende. A oferta dos prazeres e divertimentos centraliza-se nas cidades. Muitos pais que escolhem um lar na cidade para os filhos, pensando dar-lhes maiores vantagens, são desapontados, mas demasiado tarde se arrependem do seu terrível erro. As cidades do nosso tempo tornam-se depressa como Sodoma e Gomorra. Os muitos feriados animam a cidade. Os divertimentos, o teatro, corridas de cavalo, jogos, as bebidas alcoólicas, banquetes e orgias estimulam ao extremo todas as paixões. A juventude é arrastada pela corrente popular.
Aqueles que aprendem a amar os divertimentos como um fim em si, abrem a porta para uma onda de tentações. Entregam-se a prazeres sociais e satisfações loucas, e sua relação com os amantes de prazeres tem efeito intoxicante sobre a mente. São arrastados de uma a outra forma de dissipação, até perderem não só o desejo, como a capacidade para a vida útil. Suas aspirações religiosas esfriam, a vida espiritual é obscurecida. Todas as nobres faculdades da mente, tudo que liga o homem ao mundo espiritual é rebaixado. É certo que alguns podem reconhecer sua loucura e se arrependem, depois pode perdoar, mas feriram o próprio coração e trouxeram sobre si o perigo para a vida toda. O poder de discernimento que deve ser conservado sempre aguçado e sensível para distinguir entre o bem e o mal, é em grande parte destruído. Não reconhece imediatamente a voz admoestadora do Espírito Santo, nem discernem os ardis de Satanás. Muitas vezes caem em tentação no tempo de perigo e são alienados de Deus. O termo de sua vida de prazeres é ruína para este testemunho e para o vindouro. Cuidados, riquezas e divertimentos são usados por Satanás no jogo da vida do ser humano. É-nos feita a admoestação. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Aquele que lê o coração do homem como um livro aberto diz: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Lucas, capítulo 21, versículo 34. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, escreve: mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. A preparação do solo. Por meio da parábola do semeador, Cristo descreve os diversos resultados da semeadura como sendo dependente do solo. O semeador e a semente são os mesmos em cada caso. Dessa maneira, nos ensina que se a palavra de Deus não executar sua obra em nosso coração e em nossa vida, devemos em nós mesmos procurar a razão disso. Mas o resultado não está além do nosso controle. É certo que não podemos nos transformar, mas temos o poder de escolha, e depende de nós o que queremos ser. Os ouvintes comparados com o caminho, com os pedregais e com o solo cheio de espinhos não precisam permanecer assim. O Espírito de Deus procura continuamente quebrar o encantamento da arrogância que mantém os seres humanos absortos em coisas mundanas, despertando-lhes o anelo pelo tesouro imperecível. Resistindo os homens ao Espírito, tornam-se desatentos ou negligentes para com a palavra de Deus. Eles mesmos são responsáveis pelo endurecimento do coração, que impede a boa semente de se enraizar, e pelas ervas daninhas que lhe reprimem o desenvolvimento. O jardim do coração precisa ser cultivado. O solo precisa ser sulcado por profundo arrependimento. As plantas venenosas e diabólicas devem ser arrancadas. O terreno, uma vez coberto de espinhos, só pode ser reconquistado. O coração natural só pode ser vencidas por sincero esforço em nome de Jesus e por sua virtude. O Senhor nos ordena pelos profetas: lavre os campos não cultivados e não semeie-nos no meio dos espinhos. Semeie a justiça e colha a misericórdia. Essa obra ele deseja realizar para nós e nos pede cooperação. Os semeadores têm uma tarefa. Os semeadores
tem uma tarefa no preparar os corações para receber o Evangelho. No ministério da palavra, há uma pregação e pouquíssimo trabalho de coração a coração. É necessário o trabalho pessoal para a salvação dos perdidos. Devemos nos aproximar das pessoas individualmente com simpatia semelhante à de Cristo e procurar despertar nelas interesse nas coisas da vida eterna. Os corações podem ser tão duros quanto o caminho batido e pode parecer uma tentativa inútil lhes apresentar o Salvador. Mas, embora a lógica possa falhar em mover e o argumento seja impotente para convencer, o amor de Cristo, revelado no ministério pessoal, pode abrandar o coração endurecido, de modo que a semente da verdade possa enraizar-se. Assim, os semeadores têm algo a fazer para que a semente não seja sufocada pelos espinhos, nem venha a perecer pela pouca profundidade do solo. Logo no início da vida cristã, deve ensinar-se aos crentes seus princípios fundamentais. Deve-se ensinar a eles que não serão salvos somente pelo sacrifício de Jesus, mas que também devem tornar a vida de Cristo a sua vida e o caráter de Cristo o seu caráter. Ensine-se a todos que precisam se levar fardos e renunciar às inclinações naturais. Aprendam a bem-aventurança de trabalhar para Cristo, segui-lo em renúncia e suportar como bons soldados as dificuldades. Aprenda a confiar em seu amor e lançar sobre ele as preocupações. Experimente a alegria de ganhar pessoas para ele. Em sua paixão e interesse pelos perdidos, perderão de vista o eu. Os prazeres do mundo perderão o poder de atração, e seus encargos deixarão de desanimar. O arado da verdade fará sua obra. Abrirá o chão abandonado. Não cortará a semente à ponta dos espinhos, mas os arrancará pela raiz. Em boa terra, o semeador não experimentará desenganos sempre. Da semente que caiu em boa terra, o Salvador disse que é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. O bom e o reto coração, do qual fala a parábola, não é um coração sem pecado, pois o evangelho deve ser pregado aos perdidos. Cristo disse: Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Quem se rende à convicção do Espírito Santo é o que tem coração honesto, reconhece a própria culpa e sente-se necessitado da misericórdia e do amor de Deus. Tem desejo sincero de conhecer a verdade para obedecer-lhe. O bom coração é um coração crente, que deposita fé na palavra de Deus. É impossível receber a palavra sem fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Esse é o que ouve a palavra e a compreende. Os fariseus do tempo de Cristo fechavam os olhos para não ver e os ouvidos para não entender. Portanto, a palavra não podia atingir-lhes o coração. Eles deviam sofrer retribuição por sua ignorância voluntária e cegueira espontânea. Mas Cristo ensinava aos discípulos que deviam abrir a mente para a instrução e ser prontos para crer. Sobre eles pronunciou uma bênção, porque viam e ouviam com os olhos e ouvidos crentes. O ouvinte da boa terra recebe a palavra, não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Somente aquele que aceita as Sagradas Escrituras como a voz de Deus que lhe fala é verdadeiro discípulo. Ele treme por causa da palavra divina, porque lhe é uma realidade viva, e para recebê-la abre sua inteligência e seu coração. Desses ouvintes eram Cornélio e seus amigos, que disseram ao apóstolo Pedro: Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. O conhecimento da verdade depende não tanto da capacidade intelectual, quanto da pureza de propósito, da simplicidade de uma fé sincera e confiante. Daqueles que, com humildade de coração, buscam a direção divina, os anjos de Deus se aproximam. O Espírito Santo é doado para desabrir os ricos tesouros da verdade. Os ouvintes comparados à boa terra têm ouvido a palavra, conservam-na Satanás. Os ouvintes comparados à boa terra têm ouvido a palavra, conservam-na.
Satanás, com todos os seres do mal, não é capaz de arrebatá-la. Não basta simplesmente ler ou ouvir a palavra. Aquele que anela que as Escrituras lhe sejam úteis precisa meditar sobre a verdade que lhe foi apresentada. Precisa aprender o significado das palavras da verdade por sincera atenção e um pensar devoto. E sorver profundamente o espírito dos oráculos sagrados. Deus nos ordena encher o espírito com pensamentos elevados e puros. Deseja que meditemos sobre seu amor e sua misericórdia, estudemos sua maravilhosa obra no grande plano de redenção. Então, nossa percepção da verdade se tornará cada vez mais clara, e nosso desejo de pureza de coração e clareza de pensamento mais elevado e santo. A alma que descansa na pura atmosfera de santa meditação será transformada pela comunhão com Deus mediante o estudo das Escrituras. E deu fruto. Aqueles que, tendo ouvido a palavra e aguardam, produzirão fruto para a obediência. Recebida na mente, a palavra de Deus se manifestará em boas obras. O resultado será visto na vida e caráter semelhantes aos de Cristo. Jesus dizia de si mesmo: Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração, porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. E a Bíblia acrescenta: quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. A palavra de Deus muitas vezes entra em choque não apenas com os traços de caráter herdados e cultivados do ser humano, mas também com seus hábitos de vida. No entanto, o ouvinte, comparado à boa terra, ao receber a palavra, aceita todas as suas condições e exigências. Seus hábitos, costumes e práticas são submetidos à palavra de Deus. Aos seus olhos, os preceitos de homens mortais e falíveis são reduzidos à insignificância quando comparados com a palavra do Deus infinito. De todo o coração e com propósito não dividido, anela a vida eterna, e à custa de perdas, perseguição ou mesmo morte, obedecerá à verdade. Esses frutificam com perseverança. Ninguém que recebe a palavra de Deus está isento de dificuldades, mas quando vem a aflição, o verdadeiro cristão não se torna inquieto, sem confiança nem desanimado. Embora não vejamos o resultado definido das circunstâncias, nem percebamos o propósito das providências de Deus, não devemos rejeitar nossa confiança. Lembrando-nos das ternas misericórdias do Senhor, lancemos sobre ele nossos cuidados e esperemos com paciência sua salvação. Pela luta, a vida espiritual é fortificada. Provações bem suportadas desenvolverão a resistência do caráter e preciosas virtudes espirituais. O perfeito fruto da fé, da mansidão e da caridade amadurece frequentemente melhor debaixo de tempestades e trevas. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Assim deve o cristão aguardar com paciência a frutificação da palavra de Deus em sua vida. Muitas vezes, Deus atende às nossas orações quando lhe pedimos as graças do Espírito, levando-nos às circunstâncias que desenvolvem esses frutos. No entanto, não compreendemos seu propósito e ficamos assustados e desanimados. Mas ninguém pode desenvolver essas graças a não ser pelo processo de crescimento e frutificação. Nossa parte é receber a palavra de Deus e conservá-la, rendendo-nos inteiramente à sua direção, e assim será realizado em nós o seu propósito. Cristo dizia: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O encanto de uma mente mais forte e mais perfeita irá pairar sobre nós, pois temos ligação viva com a fonte do poder duradouro. Essa nova vida religiosa, em nossa vida religiosa, seremos levados em cativeiro a Jesus. Não mais viveremos a comum vida de egoísmo, mas Cristo viverá em nós. Seu caráter será reproduzido em nossa natureza. Desse modo, a 60 e a 100 por um. Amém. Amém. Oremos. Querido Deus, amado Pai, graças a Ti por esse momento de leitura da Tua palavra, Senhor. Sabemos que o Teu inimigo está à espreita, procurando brechas para que possa atrapalhar a Tua obra, Senhor.
Mas confiamos em Ti e colocamos nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, mais uma vez. Vem conosco nessa semana que se iniciou, que tudo que nós fizermos na semana seja somente para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Seja com todas as famílias aqui representadas, com todos aqueles que participaram dessa leitura e aqueles que não puderam aqui estar presentes, que o Senhor possa abençoá-los também, Senhor. Fica conosco nesta semana, nos dá a Tua paz, perdoa os nossos pecados e nos ajude para que não pequemos contra Ti. Em nome de Jesus que oramos e agradecidos somos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, 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 amém. Amém. Feliz semana a todos. Uma ótima semana. Amém. Feliz